antiga, ó Eterno, porque Tu nos fizeste chegar a esta data festiva. É algo muito profundo. Não é simplesmente me fez chegar aqui porque eu peguei um ônibus, foi uma bicicleta, eu peguei um táxi, um Uber, seja lá o que for, um carro próprio e tal, por meios próprios nós viemos. É muito mais do que isso. Nos fez chegar a esta data. Olha quantas e quantas calamidades o povo passa. Alguns morrem por tão pouca coisa. Tão pouca coisa, caiu, morreu. Bateu a cabeça, foi. E Deus nos livrou do laço do passarinheiro, peste perniciosa, nos livrou de grandes tempestades que assolam o dia e também que assolam a noite, meio-dia e meia-noite. E nos fez conhecer, nos deu a grande dádiva de conhecer a Santa Torá. É muito profundo, porque aí, através dos mandamentos, nós entendemos o plano de salvação. Aprendemos e conhecemos quem é este homem chamado de Yeshua, que quer dizer salvação, conhecido como Jesus Cristo. Quem é Ele? E aí nós não vamos mais bater cabeça na terra e sofrer a ponto de pedir a morte em seu ânimo e dizer, me leva logo para o céu, porque eu não tenho prazer nessa terra. Sendo que tem muitas coisas boas para ser feita aqui. Só que a gente tem que conhecer, é claro, a palavra do Eterno. Então, nesta noite, meus amados, vocês estão vendo aqui uma felicitação de Hag Sukkot Samer, uma feliz festa de Sukkot, enfim. Uma fotografia aqui dos nossos irmãos em Yerushalayim, o Kotel, o Muro das Lamentações, que para mim é o Muro das Alegrias, né? É tido aí no meio ocidental como o Muro das Lamentações, tá bom? Mas tá tranquilo. Então, lá em João capítulo 7, Yohanan 7,37, você vai ver esse escrito dizendo: e no último dia, Rosh Hashanah, exatamente onde nós nos encontramos, o grande dia da festa. O grande dia da festa. E Yeshua, Jesus, pôs-se em pé, clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Verso 38. Quem crê em mim? Como diz a Escritura. Então temos que identificar, inclusive, qual é o profeta que falou isso e qual salmo e qual versículo. Aonde está escrito como diz a Escritura? Aí nós vamos entrar, realmente conhecer quem é este homem de Nazaré, que nasceu em Belém, foi para o Egito, porque do Egito chamei meu filho, e depois do Egito ele fora criado em Nazaré, pregando a palavra evangélica, porque o seu nome também seria chamado de Nazareno, porém ele nasceu em Belém. Como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. O que tem a ver água viva, ou somente água, mai no hebraico, com essa festa de Sukkot? Por que ela é chamada festa das águas? Se na Torá não relata, não tem nenhum relato, não tem nenhum mandamento para ser cumprido com água. Não tem. São 70 bois que são sacrificados, mais as ovelhas, carneiros, enfim, nós vamos ver alguma coisinha aqui de acordo com o relato. Mas não fala de água, jogar sobre o altar e nem tampouco jogar no misber. No altar que eu digo, em volta do altar e nem tampouco dentro dele, o misber, o altar. Não fala. Então da onde que os nossos irmãos judeus fizeram esse encaixe? Festa também conhecida como festa das águas. Sukkot, está no plural, vem de sukkah, singular, ou seja, uma cabana, um tabernáculo, ou festa das cabanas, tabernáculos. João mesmo disse, olha, o verbo se fez carne e tabernaculou no nosso meio. Só aí já dá uma dica. E habitou no nosso meio, fez morada no nosso meio, fez uma cabana no nosso meio. Quando nós começamos a entender essas coisas, esses trocadilhos, hebraico, português, enfim, a gente vai crescendo nesse conhecimento tão bom que vai nos ajudar a permanecer fiel na fé aqui nessa terra. Eu vou nessa noite fazer menção, meus irmãos, tá bom? Eu programei, por incrível que pareça, eu li e coloquei no relógio para ver quanto tempo ia dar, tá? Eu vou fazer relato para vocês, porque diz os sábios que a sabedoria ela vem quando nós temos contato com os livros sagrados. Então eu vou relatar para vocês, é curtinho, pode ficar tranquilo, eu sei que às vezes fica pesado, às vezes a gente lê, a gente gosta mais de espontaneidade, algo mais dinâmico, sim. Mas nessa festa eu quero fazer menção daquilo que o Eterno colocou no meu coração e quero ler, tá certo? Algumas páginas, bem tranquilo, bem curtinho, tá? Essa primeira leitura dá 3 páginas, dá 8, 9 minutos de leitura. Então você preste atenção porque no meio da fala nós vamos estar relatando para os irmãos. Vou ver se eu falo baixinho, fica melhor porque é a minha voz. Som, acho que eu vou ficar melhor. Vou falar bem pausado, tá? Se ficar arranhando um pouquinho
intuito aí de alguns, aí me dá um sinal que eu vou só na garganta, no bocó, tá bom? Então eu vou fazer alguns relatos. E aí nós vamos entender o que acontecia. Tirei só, dá uma luzinha lá, para ficar um pouquinho. Dá uma bola para as crianças lá. Vão ficar tranquilos, é assim mesmo. Logo eles vão ter essa linha deles, pode ficar na paz. Então o que acontece? Nós vamos relatar agora exatamente o que acontecia naquela época, o que acontecia no Beit HaMikdash, no Templo Sagrado, ou em Jerusalém, para nós podermos entender essa festa de Sukkot, aonde no 7º dia, Rosh Hashanah, o último dia, o dia mais profético, Yeshua se coloca de pé. Por que ele não se colocou de pé no 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º dia? Porque ele esperou o último dia da festa. Então tudo isso aí nós precisamos saber. Olha o que diz os textos sagrados. Vou fazer menção aqui exatamente da Guemará, nós vamos ter essa aula também no estudo chamado Talmud. Nós vamos fazer agora menção, vou relatar para os irmãos exatamente o Tratado de Sukkah, página 51a, tá bom? Extremamente fiel esses relatos, era o que acontecia na época. E assim diz, aí você vai fazer um paralelo. Jerusalém foi testemunha de muitos espetáculos grandiosos na época do Beit HaMikdash, o Templo Sagrado. Mas o mais magnífico de todos era Simchat Beit HaShoevah, que significa a alegria de receber a água, ou a festa das águas. A alegria com o mandamento da libação da água, que ocorria em Sukkot, festa dos tabernáculos. Ao longo dos 7 dias de festival, a água era derramada sobre o sacrifício diário, além da usual libação com vinho. Então a gente vai entendendo essas coisas. Opa, tem que dar uma pausa. Vinho e água. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino. Faltou o vinho no casamento, a alegria. Yeshua pega a água e transforma em vinho. Então, tudo é simbolismo. E nós precisamos urgentemente entender a cultura dos nossos antepassados, entender o que Gamaliel tinha de sabedoria que passou para Paulo, para nós entrarmos no Novo Testamento, a Brit Hadashah, de uma forma mais segura. Então esta água era trazida da fonte de Shiloah, ou seja, conhecido como fonte de Siloé. Lembra daquela fonte onde o paralítico estava lá já aproximadamente 12 anos ou 18, uma coisa assim? Estava aguardando um milagre, só que vinha outro primeiro e se jogava na água, porque algo místico, algo cabalístico acontecia, de modo que uma vez ao ano, um anjo descia, movia as águas, e pelo mover das águas, o primeiro que pulasse era curado de qualquer enfermidade. Então já era, na época de Yeshua, 2000 anos atrás, já era um tanque ou uma água profética. Então esta água era trazida desta fonte. Ainda não havia caído a noite, e eles se dirigiam ao Beit HaMikdash, ao Templo Sagrado. O grande pátio estava totalmente lotado. Ainda assim, mais pessoas continuavam chegando. Havia lugar para todos. Dezenas e milhares tinham vindo. É por isso que eu quero aquietar o teu coração e o meu também. Rodrigo, só tem 2, 3 lugares e está faltando aqui quase 30% do pessoal. Se você olhar para trás, para a tua direita e esquerda. Se hoje viesse todo mundo, ficar de pé. Mas e agora? Vamos quebrar a parede, vamos para onde? Não se preocupa. Porque em Jerusalém, nas festas de peregrinação, me refiro a Pessa, Páscoa, me refiro a Pentecostes, Shavuot, e também a Sukkot, Tabernáculo, onde todo judeu de toda a face da terra, onde ele estivesse, ele tinha que fazer a sua aliá, a sua subida a Jerusalém. E aí, como que os nossos rabinos, como que os nossos Kohanim, os sacerdotes da época, estavam ou ficavam com a mente? Será que eles ficavam perturbados? Não vai dar para todo mundo aqui. Como vai ficar as hospedarias? Como vão ficar os hotéis da época? Não cabe todo mundo. Hoje a gente se apavora quando entra em férias e não faz um planejamento. Chega meia-noite para aquele dormir, descansar um pouquinho, está tudo cheio, dependendo da cidade, se ela for turística. E agora tem que se planejar, marcar com antecedência. E como que ficava naquela época que não tinha zap, não tinha tecnologia? O advento da tecnologia veio agora, no século passado. E agora? Como que ficava? E os rabinos diziam, fiquem calmos. Por quê? Porque nenhuma viva alma vai ficar de fora da festa. E o milagre acontecia. Não está relatado na Bíblia, mas não precisa estar relatado para eu entender que milhares e milhares de judeus da face da terra subiam a Jerusalém. E nunca foi relatado que um só não pôde entrar ou não teve onde dormir. Então Deus executava o milagre. Como que você me explica
se você for fazer um churrasco hoje, ou qualquer coisa que envolva carne, por sua vez o sangue. É lógico, você pode ser, assim como eu, a pessoa mais caprichosa possível. Pode passar detergente em tudo, botar isso, aquilo, veneno. A mosca ela vai vir, não é constrangimento. A mosca ela vai aparecer, porque ela vem, ela sente o cheiro, quilômetros e quilômetros de distância. Ela vem atraída por isso. E como que você me explica todos aqueles sacrifícios, bois e mais bois, sangue e mais sangue, no pátio do templo sagrado do Beit HaMikdash, e não teve um relato sequer que uma mosca se aproximou do altar e do sacrifício? Mais um milagre que o Eterno fazia na antiguidade. Como que você me explica que eu estou todo arrepiado e como que não vou me arrepiar? Como que você me explica, depois que fazia isso, então saía do altar de bronze representando a mulher e o homem, e agora vai para o altar da oração, o altar de ouro, o Shel Zahav, agora entra dentro do lugar santo, pega agora todo aquela cinza, enfim, para não dizer restos, fica um termo muito pejorativo, mas as cinzas do altar de bronze é levado com toda a cautela e num ritual fantástico até o altar de ouro, dentro do lugar santo. E lá era feito o incensário, ou era queimado aquelas cinzas, aonde o incenso subia, a fumaça subia retinha e chegava até as narinas do Eterno, o Eterno aceitava como um sacrifício de olá, de elevação. E aí eu pergunto, e não tem escrito em nenhum relato da humanidade que a fumaça ela não chegava no altar do Eterno. Faz um churrasco hoje ou queima alguma coisa e vê, não passa de 1 metro. A fumaça ela se dispersa. E se estiver ventando, pior ainda. Mas nenhum relato, ou não foi relatado nunca e jamais, que a fumaça ela se dispersava. Nenhum vento fazia dispersar aquela fumaça. Por quê? Porque era a oração dos santos. Vai a primeira palavra profética para a tua vida, meu irmão e minha irmã, casal. Se você trata bem a tua esposa, que representa o altar de bronze, com certeza a tua oração será ouvida no incensário. Porque assim diz Apocalipse. E eu vi no lugar santo, no lugar santo, já identifiquei o altar de ouro. E lá estava um anjo com uma taça na mão. E ele estava queimando o incensário. E a fumaça subia, vírgula, que é a oração dos santos. Então agora eu consigo identificar que o altar de bronze representa as mulheres. No curso teológico nós vamos comentar sobre isso. Então, o marido agora, por isso que o altar subiu uma rampa, não poderia ser por escada, tem representatividade nisso, subiu uma rampa até chegar no altar, e o altar ele ficava no máximo 1,5 metro de altura. Não poderia ser mais alto. Por quê? Porque Deus queria mostrar para o sacerdote, para o homem que iria oferecer o sacrifício, que ele está diante do altar de bronze, e bronze representa as mulheres. Aí nós temos que voltar lá para Parashá de Shemot. Não vou falar disso agora. Aí o homem, sabendo que aquilo representa a mulher, então ele teria que se encurvar diante do altar para oferecer o sacrifício. Então assim o homem se encurva diante da sua esposa. E se ele conseguir fazer isso, esse ato tão poderoso e gigantesco, então ele vai até o altar de ouro oferecer a sua oração. Por isso que Pedro, sendo judeu, porque se ele não fosse judeu, dificilmente ele iria nos dar esse esclarecimento. E Pedro, sendo um judeu, homem de sinagoga, ele escreve na primeira ou segunda carta, se não me falha a memória, capítulo 3, verso 7. Eu acho que é a segunda carta de Pedro, onde ele diz: olha, homens, varões, coabitai com as vossas esposas com entendimento. Ou seja, saiba o que você está fazendo. E dando a ela honra como o vaso mais frágil. Vírgula, aí vem a bomba. E fantástica essa bomba. Para que não sejais impedidas as vossas orações. Ou seja, se não entender o altar de ouro, vai orar no altar o altar de bronze, vai orar no altar de ouro e nada vai acontecer. Então o judaísmo é isso, não é para te tornar judeu ou fazer você converter ao judaísmo, não. É você entender, através ou por intermédio dos nossos rabinos, quanto que é 1 mais 1, é 2 e não 3. E aí sim, nós vamos entender que é este homem que andou pela humanidade pregando a palavra. É coisa tremenda, é coisa fantástica. Eu fiz esse comentário para dizer sobre isso, sobre o milagre.
Aí por que eu fiz esse comentário? Aí o Eterno nos revela agora. Por que será que eu parei agora a leitura e fiz esse comentário? Sabe por quê? É porque tem algo para ser revelado, ou para mim ou para você, não sei. Vai pegando aí. Porque tem alguém aqui, não tem dúvida, senão essa palavra não teria sido falada. Está orando, mas está bem. Eu não estou aqui querendo dizer que não está. Não, se não estiver bem no casamento, tem que ficar. E nós vamos explicar por A mais B que é C. Não perca os estudos de quinta-feira. Pronto, isso é fato. Ah não, eu estou bem, Rocha, eu estou 100%. Então pronto, já que você está 100%, então entenda que você está fazendo uma oração sadia. E muitas das vezes parece que não está sendo respondida, por causa dos vendavais e das tempestades. Mas aquieta o teu coração, porque se na antiguidade nem um vento dispersou a fumaça que veio do incensário, fique calmo e fique calma, porque não tem uma tempestade, um vendaval contrário que vai tirar a tua oração dos caminhos determinados por glória. Amém. Por isso que Daniel, ele orava 3 vezes ao dia. E quando ele começou a fazer as suas orações, entendendo que a construção do Beit HaMikdash estava próxima, que os judeus iriam retornar, ele começou a entender pelas profecias de Jeremias, porque assim está escrito em Daniel. Então ele começou a orar, e veio uma grande adversidade a ponto de um principado e potestade, estou falando de uma grande adversidade, no primeiro céu, pairou, que era o príncipe da Pérsia. De modo que o anjo Gabriel, o mensageiro, não conseguiu transpor e chegar até Daniel. Isso acontece comigo e com você. Mas Daniel, aprendamos com ele. Ele não desistiu. Ele continuou. Ele foi até o fim. Até o 21º dia, os 21 dias de oração de Daniel. E ele continuou. Então, se continuar, com certeza verás a glória de Deus. Amém. A peleja está grande? Calma. Porque o Eterno coloca no meu coração a palavra profética. Ele já liberou ordem a teu respeito. Pode ficar tranquilo. Rodrigo, tá? Eu não preciso saber do que você anda precisando. Eu só preciso saber uma resposta sadia para te dar. E a resposta é essa. O Eterno já deu ordem aos seus anjos a teu respeito. Amém. Naquela feita deu ordem a Miguel. Miguel vai lá e cumpre a tua missão. Pelejou, arrebentou, botou para quebrar o príncipe da Pérsia, e Gabriel passou e entregou a mensagem. Coisa tremenda. Coisa fantástica aquele homem persistindo. Vamos voltar. 4 grandes candelabros de ouro iluminavam os 4 cantos do pátio. Os olhos, ofuscando os olhos com toda a sua beleza. Ou seja, os castiçais. O castiçal, a menorá grande, é claro, com 7 braços, acendia, e não só uma, 2, 3, várias. Clareando toda a cidade de Jerusalém. 4 jovens Kohanim, sacerdotes, pegaram cada um em suas mãos um cântaro de óleo e subiram numa escada de prata até alcançar os candeeiros. Eles derramaram o óleo nas mechas inflamáveis das menorot, plural de menorá, e as acenderam. As chamas brilhavam, espalhando a luz por todos os cantos. Elas iluminavam toda a área do Beit HaMikdash e toda a cidade de Jerusalém, ao seu redor. Nenhum pátio da cidade santa ficava sem luz. Ela penetrava em toda parte. Coisa tremenda. Rodrigo, e se chegar um monte de visitante ainda não chegou? Se visitar o Eterno, com certeza vai ampliar tempo. Pode ficar tranquilo. Mas ninguém vai ficar sem ouvir a palavra. Os Nevim ficavam nos 15 degraus na ponta do pátio. Aí você vai entender por que o cântico de elevação. Ou seja, os 15 salmos. A partir do salmo 120 até o salmo de número 134. É chamado Cântico dos Degraus, ou Cânticos de Elevação. Degrau, vai subindo um por um e vai se elevando. Chamado no hebraico de Shir Hamaot, ou Shir Lamaot, dependendo do dialeto. Ou seja, Cântico de Elevação. Nós acabamos de cantar um Shir Lamaot, o salmo de número 121. Coisa tremenda. Eleva os meus olhos para o monte, onde é que pode vir o socorro. Vem do Senhor que fez os céus e a terra. Um outro Shir Lamaot, um Cântico de Elevação, salmo 122. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, hoje é Sucote e ceia, mas meu Deus, eu vou sair correndo. E vou chegar lá.
Então alegrava todos aqueles presentes, os que estavam lá, e começavam a dançar com a própria vida, movendo seus donos em roda de dançarinos. A exultação era contagiante, a alegria extasiante. Muitos pegavam tochas de fogo, as atiravam ao ar e as pegavam de volta. Estou relatando o que acontecia antes de começar o sacrifício. Olha que interessante para a nossa vida. Rabi Shimon ben Gamaliel era de longe o melhor nesse jogo de tochas. Ele manipulava 8 delas. Esse aqui é o filho de Gamaliel. Uma não tocava na outra, era maravilhoso de olhar. Os grandes homens da geração se juntavam ao círculo de dançarinos. Rachei e Estivá, membros do Sanedrim e homens de grandes feitos. Eles dançavam enquanto o resto observava e louvava Hashem. Aquele não era um acontecimento corriqueiro, mas uma liberação de fervor sagrado. Um fogo que soltava faíscas de luz divina para todos que o observavam. Essas faíscas penetravam fundo nos corações e atiçavam a chama da alma, queimando todos os traços do físico e do material. A alegria extraterrena elevava as pessoas a grandes alturas espirituais e lhes dava inspiração divina. Os devotos e os homens de grandes feitos e caráter diziam, abre aspas, afortunada é a nossa juventude, que não envergonha a nossa velhice. Isso tinha que ser pregado do Congresso Nacional. Eles tinham orgulho em dizer que seu passado não tinha nada que os envergonhasse. Homens que não tinham um passado sem manchas, mas que tinham se arrependido de seus modos impróprios na juventude. Então aqueles que não provou pecado, os mais jovens, então eles diziam, os mais velhos diziam, olha que geração afortunada. E os mais velhos, que pecaram, que passaram por um mundaréu de lamaçal durante a vida, eles se arrependeram, fizeram techuvá, assim como nós. E esses aí diziam, afortunada é a nossa velhice, que expia os pecados da nossa juventude. Porque nós estamos agora ensinando aqueles que vão se chegar. E ambos cantavam, aí os dois cantavam, as duas turmas. Afortunado é aquele que nunca pecou, mas que aquele que pecou se arrependa e ele será perdoado. A gente vai entendendo Yeshua. A música ficou mais alta, a dança ficou mais furiosa ainda. Todos agradeciam e louvavam a Hashem. E eles falavam várias e várias mensagens de elevação a Hashem. Por isso que numa sinagoga jamais você vai ouvir. Eu vou usar um termo não, jamais é meio complicado, né? Mas sinagogas tradicionais, sinagogas que mais estão lutando para manter a tradição, ela não vai pegar qualquer canção ao léu, né, que exalta o homem ou que é para ganhar dinheiro e colocar, né, num altar tão precioso. Não. Já está tudo carimbado, não precisa inventar moda. É só pegar os salmos de Davi, né, o livro de Salmo tem quantos salmos? 150. Tem 150 canções. Se quiser cantar trecho, então vai para 300 trechos. Olha só o repertório. Para que eu vou buscar lá fora se eu tenho algo precioso dentro? Por isso que as coisas do milagre acontecem. A gente vai se enchendo do quê? Da palavra. Então eles louvavam e alegravam a noite adentro. Agora estamos chegando na reta final. Olha que bacana. Agora a gente entra nesses acontecimentos. Então prepara o povo. Preparou? Pronto. Veio amanhã. O galo cantou. O som foi silenciado e a dança parou. O eco dos instrumentos desapareceu. No portão superior, separando o pátio dos homens e das mulheres, ficavam 2 Kohanim, sacerdotes, segurando as cornetas. Assim que o primeiro galo cantava, eles tocavam uma tequiá, teruá, tequiá. Depois eles desciam até o 10º degrau e tocavam outra série, ou seja, os toques da corneta, ou os toques do shofar. É o nome de um determinado toque. Ora ele vai ser longo, ora ele vai ser curto, ora ele vai ser retinante, ou ritmino. Ao chegarem ao pátio, eles tocavam uma 3ª vez, e ali eles continuavam, tocando enquanto andavam, até chegarem ao portão oriental. Lá eles paravam, viravam-se para o oeste e diziam, neste ponto nossos ancestrais viravam ao Reihalo e olhavam para a frente, curvando-se para o leste, em direção ao sol. Mas os olhos estão virados para Hashem. Em direção ao sol, o nascer do sol, porque está voltando para Jerusalém. Se volta para Jerusalém. É coisa fantástica. Dali eles se viraram e seguiu até a fonte de Siloé. Um dos sábios pegava um vaso dourado e recolhia 3 log, 3 medidas líquidas de água fresca, da fonte que tinha sido preparada desde a criação para este propósito. Aqui eu tenho que fazer uma pausa.
Puxa vida, se os nossos rabinos, milhares de anos atrás, escrevem isso, e diz que o tanque de Siloé, aquele que Yeshua chegou e disse para o paralítico, abaixa, pega a tua cama, te levanta e anda, vai para a tua casa e te mostra para o sacerdote. E não conte a ninguém esse milagre. Era o mesmo tanque. E diz os rabinos que esse tanque, ele já tinha sido fundado, ou construído, ou criado, melhor dizendo, desde a fundação do mundo. Então existem coisas, meus amados, agora eu falo com propriedade judaica, existem coisas que já foram preparadas desde a fundação do mundo. Antes mesmo de Elohim dizer lá no Éden, haja luz e houve luz. A partir daí todas as coisas foram criadas. E antes disso, o que era? O que era? Da onde vem Deus? Então o eterno é eterno, por isso que é seu nome. Os rabinos dizem, alguns falam 7, outros dizem 3, vamos ficar com 3. 3 coisas existiam antes da fundação do mundo. Antes de Deus começar a criar o que não existe, ou seja, antes da criação não existia nada. Mas antes do nada, existiam 3 coisas. Sabe o que era? A Teshuvá, que é o arrependimento, a Torá, os mandamentos, e também Yeshua, o Mashiach. Essas 3 coisas, digamos assim, foram criadas antes da fundação do mundo. E uma delas aqui também. O galo que cantou na época de Pedro, também, antes da fundação do mundo, para quando chegar no nosso relógio, no nosso campo cronológico, então iria acontecer. Por que essa vizinha aqui decidiu não grudar a casa no terreno há tantas décadas e deixou esse corredor para nós? Porque antes da fundação do mundo, uma Beit Midrash iria ser inaugurada neste local. Só por causa disso. Aquele peixe aonde Pedro foi pescar e pegou a dracma. Então, os nossos rabinos, crentes em Yeshua, dizem que aquele peixe, ele já tinha sido criado antes da fundação do mundo. Quando chegou a hora, ele entrou em ação. O Mar Vermelho já havia recebido a ordem de abrir quando chegasse o povo de Israel, ou o povo hebreu, naquela determinada feita. Tá, Rodrigo, que legal, e o que isso tem que ver com a minha vida? Você é inteligente, para entender que tem coisas na minha e na tua vida que já foi criado e já foi dado pelo Eterno antes da fundação do mundo. O que nós aprendemos aqui então na Beit? Aprendemos agora a pegar algo que está lá em cima e trazer para baixo. Porque Paulo entendeu isso dizendo que o Eterno nos abençoou em Yeshua com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais. Agora nós temos que pegar de lá. Ficar lá a bênção, eu aqui não adianta para nada. Tem que trazer de lá para cá. Esse é o propósito para nós cumprirmos essa missão. O judaísmo ensina nós a fazer isso. E a gente vive feliz aqui. Então, atenta o coração. Só aí você joga essa profecia para tudo na tua vida. Aonde vai morar, o que vai comer. Enquanto você está aqui, já tem alguém construindo, quem sabe, um apartamento. Quem gosta de morar em apartamento. Está sendo construído. Pronto. Mas não é para você morar daqui a 2 anos, é para você morar daqui a 5 anos. Está sendo construído. Alguém está construindo. E aí daqui a pouco mais alguém vai ocupar e vai decidir, vou colocar aqui nessa cozinha um porcelanato, assim, assado, pronto. Está embelezando para você, fique calmo. E na hora certa vai chegar na tua mão. E assim funciona para tudo na nossa vida. Tá, e aí? Aí você fica bem tranquila e bem tranquilo, sem se preocupar. Estamos chegando na parte final aqui. Eu não estou só lendo, estou passando algumas revelações que estão vindo. Olha que bacana. Então, eles pegavam esta água, voltavam ao Beit Hamikdash e entravam pelo portão ocidental. Este portão ficava fechado ao longo do ano e só abria em Sukkot, quando a água era trazida de Siloé para a libação da água. Quando eles chegavam, tocavam uma sede de tequiá, Eruá e tequiá. Um corrém abatia o sacrifício de água, espalhava o sangue e colocava as partes apropriadas no misber, no altar. O corrém carregando a água, a última página. O corrém carregando a água subia pela rampa que ficava ao sul do altar. Havia 2 tubos em formato de bacia no altar, que iam até bem debaixo da terra. Um com boca estreita e o outro com boca larga. O corrém erguia um cântaro de água numa mão e um cântaro de vinho na outra.
Ele erguia os cântaros e derramava o vinho no tubo com a boca larga, e a água era derramada no outro. Não posso continuar sem passar o que o Eterno está pipocando algo na minha mente desde o início, estou passando para vocês. Vamos chamar isso de mega cena espiritual. O Eterno está dando para nós, os contemplando, Baruch Hashem por isso, exatamente os 6 números da mega cena espiritual. Eu já passei 3. Vai o 4 agora. Que coisa tremenda. Eles colocavam no altar o vinho e também, antes de fazer o sacrifício, o vinho juntamente com a água. Caná da Galileia, casamento, faltou o vinho. A água foi transformada em vinho. Falei no início de altar, altar de bronze e altar de ouro. Altar de bronze, mulher junto com o homem, ele vai lá e se encurva. Casamento sadio, vai com certeza ter uma oração sadia. O Eterno vai responder. Então algo vai acontecer de uma forma grotesca de rapidez. Vou usar esse termo, vou criar um termo no português. Grotescamente rápida vai acontecer para 1, 2, eu não sei, mas vai acontecer em relação a casal. Casamento. Estou feliz da vida, porque isto é uma palavra profética. A água era derramada no outro. Por que era necessário erguer os cântaros antes de despejar seu conteúdo? Por que tem que erguer antes de despejar o conteúdo? Era importante que todos vissem que o corrente estava procedendo como o sábio havia instruído. Mostra e depois dá a bênção. Por isso que veio a nossa liturgia hoje, levantar o pão, levantar o cálice, levanta, mostra. Agora, bem no finalzinho, os leviim, que são os levitas, ficavam em suas plataformas, tocando instrumentos e cantando o salmo diário. E o Mismor de Davi, o salmo de Davi. Quando acabavam, tocavam uma série de sopros em seu chofarote, nos seus chofares, enquanto todo o povo se curvava e se prostrava. Todos iam dizer suas preces matinais com o coração feliz e satisfeito. Rabi Yehoshua ben Hanina disse, durante a semana de Simchat Beit Hashoevah, a alegria do recebimento da água, nós sequer dormíamos. Ninguém dormia. Sabe por que ninguém dormia? Hoje é difícil na nossa sociedade corrompida. Agora, naquela época, ninguém dormia. Sabe por quê? Porque durante a primeira hora do dia, o sacrifício diário tinha que ser trazido. A isto se seguiam as preces matinais. Então, o Musaf era sacrificado e a oração do Musaf era recitada. Depois disso, eles iam para o Beit Midrash, para a casa de estudo, para estudar e comiam depois. A essa altura, já era a hora da prece da tarde, que era seguida pelo sacrifício diário da tarde. Imediatamente depois, as festividades de Simchat Beit Hashoevah começavam. E elas duravam a noite toda. Abre aspas, simplesmente não havia tempo de dormir. Dessa celebração, nossos sábios dizem, quem não viu a alegria do recebimento da água, nunca viu felicidade na vida. E quem disse isso? Não se espantem com o que eu vou falar. Quem disse isso foram rabinos que até então não tinham visto a Yeshua. E os que viram também não acreditaram que ele era o mestre. Mas eles, por inspiração divina, eles disseram, quem não viu a alegria do recebimento da água, nunca viu felicidade na vida. Então eles estavam praticamente há 7 dias sem dormir. Salmodiando e dizendo um salmo muito lindo, ó Senhor, salva-nos, ó Senhor, salva-nos, mostre-nos a tua salvação, a tua Yeshua, mostra-nos a tua salvação, mostra-nos, já estavam com olheira. E quando eles estavam praticamente sem voz, no último dia da festa, Yeshua se levanta e diz, quando ele dá esse brado, para tudo, você tem que entender que eles eram muito mais tradicionais do que nós hoje. O mais ortodoxo hoje, aqui, não chega nem aos pés da ortodoxia da época. Quando Yeshua deu um grito, ou falou mais alto, parou tudo. Quem é esse louco? Para atrapalhar o último dia da festa. Pararam e olharam para ele e ele disse, quem tem sede, venha a mim e beba. Que sede era essa? A sede que eles estavam clamando e pedindo. Eterno, salva-nos, mostra-nos a tua salvação.
E Yeshua disse, quem tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, como que vocês estão falando aí, rabinos? Então, rios de água viva, não só vocês vão colocar dentro do altar, mas vai jorrar para a eternidade, ou vai correr do seu ventre, jorrando para a vida eterna. Coisa fantástica, coisa fenomenal. Agora, para finalizar, da onde a Torá menciona a mitzvah de despejar a água? Isto que é fantástico, meus amados. Olha como que os rabinos entendem. Eu vou encerrar agora. Quando a Torá enumera os vários sacrifícios trazidos em Sukkot dia a dia, ele encerra dizendo, além do olá, que é o sacrifício inteiramente queimado de elevação, e sua oferenda de refeição e da libação. Isso é repetido em cada um dos 7 dias. Mas em 3 dias da festa, há uma pequena mudança na Torá. É claro que agora, no primeiro momento, você pode não entender muito, porque eu vou falar umas palavrinhas hebraicas. Porém, te concentra, só se concentra. Depois você terá a oportunidade de perguntar. No dia seguinte, nós lemos, além do olá diário e a sua oferenda de refeição e suas libações, que quer dizer uma palavrinha, vou transliterar para o português, do hebraico, Niskerem. Niskerem. A letra Mem desta palavra parece supérflua. Não precisava ela estar ali, a letra Mem. No 6º dia, nós lemos, além do olá diário e sua oferenda de refeição e suas libações. Então, também nessa palavrinha, o Yud, do plural, aparece também, ou parece ser desnecessário. Então, tanto a letra Mem quanto a letra Yud parece desnecessário. No 7º dia, agora por fim, ao refazer a oferenda de Minhá no dia e suas libações, a Torá escreve, de acordo com suas leis, no plural. Ao contrário dos outros dias, onde está apenas escrito, de acordo com sua lei. Por que este Mem do plural é necessário? Foi uma pergunta acadêmica, uma pergunta para o Sanhedrin da época. E eles responderam, as letras, aquelas que estão soltas, que se você tirar, a palavra não vai mudar. O contexto não muda. É como você fazer aqueles concursos dificílimos de português. Fazer aquelas questões, né, meio cavernosa. Troca essa palavra aqui por outra sinônima. O que vai acontecer? Qual é o contexto? O contexto vai ficar o mesmo? Como é que vai ficar a regência nominal, verbal ou a concordância? A pessoa fica perdida ali no português. A mesma coisa aqui. Por que este Mem, o Yud e o Mem? Porque essas 3 letras ficaram soltas. E eles respondem. As letras Mem, Yud e Mem, de novo, formam a palavra Mai, que significa água. Foi aqui que nossos sábios encontraram na Torá a lei da libação da água em Sukkot. Então, o que eu quero dizer com isso, meus irmãos? Judaísmo, entenda, judaísmo não é converter ninguém, não é nosso interesse. Judaísmo é pegar a palavra de Deus, ir a fundo nos originais, estudar como nossos rabinos estudavam, para conhecer de fato quem é Jesus Cristo e Yeshua. E uma vez conhecendo, acabou todos os teus problemas aqui na Terra. Por quê? Porque os problemas que vão aparecer, com o nível espiritual que o Eterno vai te colocar, não serão mais problemas. Tudo depende do ponto de vista. Então foi daí, por fim, que eles tiraram o Festival da Água. Então tinha que fazer o ritual da água. Maravilhosamente, eles fazem esta festa tremenda, que nós iniciamos aqui o primeiro dia, ficamos até o dia de hoje com a sucá montada, um casal veio, o irmão perguntou aí, Shiri também apareceu, falando com a Kátia, conversando um pouquinho, recitou umas para outra, coisa fantástica. E está aí, agora para o ano que vem você vai aprendendo mais e mais e mais para que o ano que vem seja melhor ainda, com mais autoridade ainda, com mais entendimento ainda, com mais poder de Deus ainda, com mais santificação ainda, com mais entendimento ainda, e aí a tua vida vai ficar muito melhor ainda. Então, olha que tantas informações nós aprendemos hoje. E Yeshua se manifestando no último dia. Aí você me pergunta, ou não, você já tem a resposta. Por que nós fizemos no último dia da festa? Que é a Rosh Hashanah. Aí se você me perguntar, eu já vou responder, porque você pode ter essa dúvida. Rodrigo, não é o pôr do sol de ontem, de sábado, até o pôr do sol de hoje, de domingo, que encerrou os 7 dias de Sukkot? Realmente encerrou. 18 horas encerrou, praticamente. Vou dar uma data, um horário exato.
Então nós já entramos no 8º dia. Pronto. Não faz mais parte do Sukkot. Faz. Se chama agora Shemini Atzeret, o 8º dia, um prolongamento. Aonde por parábola os nossos rabinos falam sobre um rei que faz para os seus súditos no seu palácio uma grande festa, dura 7 dias, o rei não está tão feliz. Porque não houve uma alegria esperada pelos súditos, pelos empregados, pelos servos. E ele ficou tão aborrecido que quando terminou a festa, meus irmãos, eles chegaram, eles foram embora e o rei falou somente para aquele mais chegado e diz: você não vai embora, você fica aqui. Mas mestre, acabou. Sim, acabou. Majestade, calma, acabou tudo, eles foram embora, acabou os 7 dias. Agora você prepara um banquete fenomenal, que não falte nada, só para mim e para você. Porque você é o único que eu estou percebendo e entendendo que não está, digamos assim, no oba-oba. Que não está somente querendo tocar em Jesus para querer receber uma bênção. Porque na antiguidade muitos tocavam e ninguém saía curado. Quando aquela mulher do fluxo de sangue colocou no seu coração: se eu tão somente tocar na orla da veste dele, se eu tocar na orla, que representa os 613 mandamentos, ela estava querendo dizer: se eu cumprir os mandamentos, se eu tocar na Torá, com certeza eu serei curada. E ela foi e tocou na orla. Quando ela tocou, virtude saiu do mestre. E o mestre perguntou para os discípulos: quem me tocou? Os discípulos com o olho arregalado: que é isso? É uma piada? A multidão te oprime, está te tocando, te beijando dos pés à cabeça. E você vai me perguntar quem te tocou? Calma, alguém me tocou de uma forma diferente, porque virtude saiu de mim. No meio da congregação da Carral, existem muitas pessoas. Agora, aqueles que vêm realmente com boa intenção e para conhecer quem é o Mashiach, quem é essa água viva, com certeza sai curado. Com certeza sai restaurado. Com certeza, se não há amor no casamento, o amor vai aparecer, vai acontecer. Se alguma coisa está errada, em qualquer área da vida, material, vai se aprumar. É coisa fantástica, é coisa tremenda, é coisa linda. Então, meus irmãos, por fim, eu acho fantástico, enquanto o irmão vai servindo, a gente vai aproveitando até o último segundo, a gente vai encerrar certinho, tá? Daqui a 15 minutos encerramos, 7h30 no horário previsto. Então eu acho fantástico que, é só aguardar que a gente vai dar a benção. Eu acho fantástico que, quando... pode colocar o meu aqui também, tranquilo. Amém. Isso pode servir do que a gente já vai dar a benção. Então, meus irmãos, eu acho fantástico quando nós nos encontramos hoje aqui. Então, Shemini Atzeret, vou finalizar agora. Olha só essa mensagenzinha final. Shemini Atzeret, o 8º dia, o prolongamento. Nós estamos aqui cumprindo essa parábola. Ou seja, a festa acabou, mas nós ainda queremos ficar na presença do rei. A festa acabou, rocha, é muito pesado, é de áspero, não deu tempo. Reúna o povo em Shemini Atzeret. Reúna o povo, mesmo que seja depois do pôr do sol. Por quê? Porque ainda a Sukká está de pé. Com que palavra, com que autoridade tu fala isso, Rocha? Com que autoridade você muda uma tradição? A autoridade que também está escrita. Com certeza o 7º dia já findou, iniciou o 8º. E a Sukká representa uma das representatividades, o abraço de Deus. Por isso que uma parede é maior que ao outro lado. Não dá para explicar agora. Formando o quê? Formando exatamente entre o braço, o antebraço e a mão. Formando um abraço. Por isso que a Sukká também representa abraço de Deus. E se você ler em Isaías 58, a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. E nem seu ouvido agravado ou surdo para que não possa ouvir. Então, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar a mim, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, sararei a sua terra e curarei todas as suas enfermidades.
E hoje, no 8º dia, aonde o braço do Eterno, ele está estendido sobre nós, nós colocamos, por sermos uma sinagoga, crentes em Yeshua, que acredita em Yeshua. Nós colocamos exatamente Yeshua no lugar que deve ser colocado, no melhor dia da festa. E fizemos aquilo que ele disse. Quando vocês entenderem tudo isso, vocês fazem um ato simbólico, que contém o vinho representando o meu sangue e contém o pão representando a minha carne. Quem fizer isso vai entender o plano de salvação, vai entender toda a festa de Sukkot. Quem fizer isso, com certeza vai ter parte comigo. E agora, Eterno, o que a gente faz? Fazer isso, disse Yeshua, em memória de mim. E aí nós colocamos a ceia do Eterno, conhecida como a Santa Ceia, Seudat Hadom, exatamente em Shemini Atzeret. Então nós estamos numa época e numa data e num horário extremamente profético. E eu estou feliz da vida que são 7h20 agora e nós vamos partir para o ato da ceia. Estamos cumprindo rigorosamente o horário, falamos tudo o que tinha que falar. E você, quando estiver ceando, tanto com pão ou com suco de uva ou com vinho, aqueles que preferir, que é o derivado da uva, então você peça dentro do seu coração, peça algo para Deus, peça algo espiritual, peça algo material também, que possa estar em falta, não tem problema não, não é pecado não, essa festa é para isso, é uma festa de restauração, uma festa de água, é uma festa onde Deus pode pegar essa água que é a revelação e transformar em vinho, revelar algo para o teu marido, algo para a tua esposa, algo para os teus filhos, e renovar todo o teu lar e colocar de fato um shalom bait, uma harmonia no lar. Coisa fantástica. Então Yeshua está aqui. Então você, assim como eu, temos que tocar na veste de Yeshua. De que maneira que eu vou tocar nele? Entendendo a palavra, entendendo essa festa, entendendo a Sukkah que está lá fora, de forma simbólica, ainda de pé, entendendo que é o último dia, a extensão do último dia, aonde ele te abraça. E aí quando você estiver internalizando a natureza de Deus através do sangue e do pão, com certeza a doença vai sair. Com certeza as dívidas serão sanadas. Com certeza aquilo que você precisa adquirir para cumprir o teu propósito nessa terra chegará nas tuas mãos. Não pode ter dúvida quanto a isso. Então, Hag Sameach Sukkot, uma feliz festa de Sukkot, término, enfim, para todos nós. Amém, meus queridos? Amém. Vamos que vamos.